Você já parou para pensar que talvez a solução para muitos dos seus problemas esteja nos seus próprios pés? Parece simples demais para ser verdade, mas existe uma expressão antiga em latim que resume isso: solvitur ambulando, ou em bom português, é resolvido caminhando. Não importa se você está ansioso, confuso, irritado ou com a mente carregada, colocar o corpo em movimento pode transformar a forma como você enxerga a situação. Agora, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual problema você levaria para uma caminhada hoje? Pense nisso. Se alguma resposta veio rápido, talvez seja exatamente esse o problema que você deveria enfrentar caminhando. A filosofia estoica nos ensina que nem sempre controlamos os acontecimentos, mas sempre podemos controlar a forma como reagimos a eles. E caminhar é uma dessas escolhas simples, ao alcance de todos, que pode nos devolver o controle sobre nossas emoções. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha responsabilidades tão pesadas que qualquer um de nós sucumbiria. Ainda assim, ele buscava alívio em passeios a pé por Roma e pela Grécia. Não para fugir, mas para pensar melhor, para respirar, para colocar a mente em ordem. Quantas vezes você já se pegou tentando resolver tudo sentado, diante da tela, esmagado por preocupações? A verdade é que não fomos feitos para permanecer imóveis. Nossos ancestrais percorriam longas distâncias, caçando, explorando, observando. O movimento não era uma opção, era parte da vida. Talvez por isso, quando caminhamos, sentimos que algo dentro de nós se reorganiza. É como se cada passo fosse um pequeno ajuste interno, alinhando corpo e mente. Imagine por um momento. Você sai de casa, deixa o celular no bolso e apenas caminha. O sol bate no rosto, o vento toca sua pele, o som da cidade ou da natureza acompanha o ritmo dos seus pés. Aos poucos, aquela preocupação que parecia insuportável começa a perder força. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Uma árvore florida, uma criança brincando, um cachorro correndo solto. O mundo parece o mesmo, mas você já não é o mesmo que saiu de casa minutos atrás. E aqui está o ponto crucial. Caminhar não é sobre distância, é sobre transformação. Não importa se são 5 minutos ou 1 hora. Importa o ato deliberado de sair do lugar, de trocar a inércia por movimento. É um gesto de resistência contra a paralisia da mente. Sêneca dizia que a mente deve ser entregue a longas caminhadas errantes ou ela se quebra como um martelo contra a bigorna. Que imagem poderosa! Nossa mente precisa desse respiro, desse intervalo, para não se partir sob o peso das obrigações. E é nessa pausa ativa que o estoicismo encontra um de seus hábitos mais simples e mais eficazes. Então, se você chegou até aqui, eu já te faço um convite. Depois de assistir a este vídeo, teste na prática. Pegue o problema que mais lhe incomoda hoje, calce seus sapatos e dê uma volta. Depois volte aqui e me conte nos comentários como se sentiu. E já que estamos apenas começando essa jornada, aproveite agora para deixar o like e se inscrever no canal. Porque nas próximas partes vamos explorar como grandes filósofos e pensadores transformaram caminhadas em verdadeiras escolas de sabedoria. E você não vai querer perder isso. Se caminhar fosse apenas um passatempo, não veríamos tantos grandes nomes da filosofia e da literatura recorrendo a essa prática. Mas a verdade é que existe uma linhagem inteira de pensadores que caminharam e pensaram o mundo. E talvez você se surpreenda ao perceber que a simples ação de colocar um pé diante do outro foi a base para algumas das ideias mais transformadoras da história. Vamos começar com os estoicos. Marco Aurélio, como vimos, usava as caminhadas para aliviar o peso de governar o império mais poderoso de sua época. Já Sêneca, em suas cartas, falava sobre a importância de deixar a mente divagar enquanto o corpo se movia. Era o jeito de abrir espaço para novas perspectivas. E Epicteto, que nasceu escravo, também recomendava o contato direto com a vida simples, fora das paredes sufocantes das cidades. Depois, chegamos a Aristóteles e sua famosa escola peripatética. O próprio nome peripatético
vem do grego peripatein, que significa andar de um lado para o outro. Aristóteles ensinava caminhando pelos corredores do liceu, enquanto seus alunos o acompanhavam. O aprendizado não era estático, era dinâmico, vivo, cheio de movimento. Já pensou em como nossas conversas mudariam se, em vez de sentar frente a frente, dessemos uma volta juntos? Séculos mais tarde, Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, escreveu a uma parente deprimida: acima de tudo, não perca o desejo de caminhar. Todos os dias caminho para dentro do bem-estar e me afasto da doença. Para ele, a caminhada não era apenas exercício físico, mas um remédio espiritual. E Nietzsche, sempre provocador, reforçou: somente os pensamentos concebidos durante a caminhada têm valor. Ele atravessava os Alpes suíços em longas jornadas, e foi ali que moldou parte de sua filosofia da vida como afirmação. E não pense que essa tradição pertence apenas aos filósofos clássicos. William Wordsworth, o poeta inglês, escreveu milhares de versos durante suas longas caminhadas pelo interior. Dorothy Day, ativista social do século XX, também fez do andar a pé um ritual de oração e resistência. E até Sócrates, nos diálogos registrados por Platão, aparece muitas vezes caminhando com seus discípulos, discutindo à beira de rios e estradas de Atenas. Agora pare e reflita comigo. Se tantas mentes brilhantes encontraram clareza, inspiração e até conforto espiritual em algo tão simples, por que nós, na correria do mundo moderno, acreditamos que só dentro de escritórios ou diante de telas podemos pensar profundamente? Essa linhagem de caminhantes nos mostra que andar é, ao mesmo tempo, uma prática democrática e profunda. Não exige dinheiro, status ou ferramentas sofisticadas. Só exige disposição. Mas talvez seja justamente aí que esteja o desafio. Estamos tão acostumados a buscar soluções complexas que esquecemos do poder que existe no simples. Então eu te pergunto, se você pudesse escolher um desses nomes, Marco Aurélio, Aristóteles, Kierkegaard ou Nietzsche, para acompanhá-lo em uma caminhada hoje, qual seria? Imagine a conversa, imagine as perguntas, imagine os silêncios compartilhados. E aqui está a lição. Ao caminhar, você também se conecta a essa tradição. Você entra, de certo modo, em uma linhagem milenar. Não são apenas os pés que se movem, mas uma herança inteira de sabedoria que continua pulsando a cada passo. Não subestime essa prática. Talvez o próximo grande insight da sua vida não esteja em mais uma hora de estudo, mas em meia hora de caminhada. Você já se perguntou por que caminhar parece destravar a mente? Não é só impressão. Existe ciência por trás disso. Nosso cérebro, quando está sobrecarregado, funciona como uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo. Ideias, preocupações, lembranças, tudo se mistura e vira um ruído caótico. Agora, quando você começa a caminhar, algo curioso acontece. Os circuitos motores do cérebro entram em ação e criam um efeito de amortecimento. É como se algumas vozes fossem silenciadas, permitindo que apenas as mais importantes fiquem audíveis. Essa explicação simples nos mostra por que tantas boas ideias surgem durante caminhadas. O movimento ritmado cria uma espécie de trilha sonora interna que organiza os pensamentos. Você não força nada, apenas deixa que a mente encontre o próprio compasso. Pense nisso. Quando você tenta resolver algo sentado, às vezes fica rodando em círculos, mas quando começa a andar, de repente aparece aquela clareza que parecia impossível minutos antes. Nietzsche, que caminhava por horas nas montanhas, intuía isso quando dizia que os melhores pensamentos chegam ao caminhar. Hoje, neurocientistas confirmam que existe mesmo uma base biológica para esse fenômeno. Caminhar reduz o chamado ruído neural e favorece o estado de foco criativo. É quase como dar ao cérebro óculos novos para enxergar melhor suas próprias ideias. E não precisa de nada sofisticado. Um passo após o outro, uma respiração consciente, e você já começa a sentir o efeito. Aliás, aqui vai uma prática simples que você pode experimentar ainda hoje. Escolha um ritmo confortável, mantenha os olhos ligeiramente à frente,
não fixos no chão nem presos no celular. Respire pelo nariz e perceba o que acontece. Aos poucos, pensamentos embaralhados vão se alinhar como peças de dominó caindo em ordem. Mas deixe-me provocar você. Quando foi a última vez que você teve uma boa ideia caminhando? Talvez você até já tenha sentido isso sem perceber. Pode ter sido ao ir para o trabalho a pé, ao passear com seu cachorro, ou até mesmo ao circular dentro de casa. A diferença está em fazer disso uma prática consciente. Os estoicos diriam que caminhar é um exercício de razão e de presença ao mesmo tempo. A neurociência apenas coloca palavras modernas nesse mesmo insight. Nosso corpo foi moldado para se mover, não para ficar preso em cadeiras. Quando caminhamos, estamos dando ao cérebro aquilo que ele espera naturalmente: movimento, ritmo e espaço para pensar. E aqui está o convite. Que tal trocar uma hora de rolagem infinita nas redes sociais por 20 minutos de caminhada atenta? Não para que você queime calorias, mas para que queime o excesso de ruído mental. Quem sabe a solução para aquele dilema que te persegue não esteja esperando por você na próxima esquina? Caminhar não é fuga, é estratégia. É alinhar corpo e mente para que juntos produzam algo melhor do que conseguiriam separados. Essa é a beleza de unir filosofia, tradição e ciência em um hábito tão simples. Você já percebeu como certas conversas parecem travar quando estamos sentados frente a frente? É como se a mesa, as cadeiras e até o silêncio aumentassem a tensão. Agora, compare com uma caminhada lado a lado. O corpo se move, os olhos têm para onde escapar, e de repente as palavras fluem de maneira mais leve. Caminhar transforma diálogos pesados em encontros mais humanos. Pais sabem disso intuitivamente. Muitas vezes, quando um filho está irritado, fechar-se num quarto para conversar sério só cria mais resistência. Mas se você diz, vamos dar uma volta, a dinâmica muda. O adolescente que não queria falar acaba contando suas preocupações enquanto vocês caminham juntos. O mesmo vale para casais. Problemas que pareciam muros intransponíveis se tornam mais fáceis de discutir quando o cenário é uma rua tranquila ou um parque. E não é só dentro da família. Líderes sábios já usaram caminhadas como ferramenta para resolver conflitos. Pense em Aristóteles, que ensinava caminhando, ou em Sócrates, que discutia filosofia passeando com seus discípulos. Não se tratava apenas de transmitir conhecimento, mas de criar um espaço em que pensar junto era tão natural quanto respirar. Por que isso acontece? Porque ao caminhar lado a lado, não há confronto de olhares forçados. O ambiente externo ajuda a aliviar a pressão interna. O corpo em movimento produz endorfina, diminui a ansiedade e abre espaço para a escuta mútua. É como se cada passo afastasse um pouco da raiva, do orgulho e do medo que bloqueiam o diálogo. Agora eu te pergunto, quem é a pessoa que você mais precisa convidar para uma caminhada hoje? Talvez um amigo distante, talvez alguém da família, talvez até você mesmo, para uma conversa interna. Há também algo profundamente simbólico nisso. Caminhar juntos significa, literalmente, seguir no mesmo caminho. É um gesto de reconciliação silenciosa. Mesmo que as palavras ainda sejam duras, o ato físico de andar lado a lado já comunica parceria, já cria um horizonte comum. Se você sente que alguma relação está emperrada, experimente esse pequeno ritual. Escolha um lugar calmo, proponha a caminhada e deixe que os passos façam parte da conversa. Não espere soluções imediatas, mas perceba como a atmosfera se torna mais leve, mais propícia ao entendimento. No fundo, caminhar com alguém é uma forma de dizer: estou aqui, vamos juntos. E às vezes, essa mensagem silenciosa vale mais do que 1000 argumentos. Então reflita. Quantas discussões poderiam ser resolvidas, ou pelo menos suavizadas, se trocássemos cadeiras por passos? Talvez a próxima grande mudança em um relacionamento esteja a apenas alguns quilômetros de distância. Quantas vezes você já ficou paralisado diante de uma decisão importante? A mente roda em círculos, pesando prós e contras, e quanto mais você pensa, mais confuso fica.
Nessas horas, insistir sentado em frente à tela ou no papel raramente funciona. É aí que entra o poder da caminhada como ferramenta prática de decisão. Imagine um protocolo simples, em 3 passos. Primeiro, você sai para caminhar levando o dilema na mente. Não precisa forçar nada, apenas reconheça a questão. Segundo, durante a caminhada, permita que os pensamentos venham e vão. Se surgir uma ideia, registre em uma nota rápida ou apenas repita em voz baixa para si mesmo. Terceiro, ao voltar, faça apenas um pequeno movimento prático na direção escolhida. Um telefonema, um rascunho, um esboço de plano. O segredo está nesse ciclo: andar, refletir, agir. Grandes inventores, escritores e cientistas já usaram essa dinâmica. Beethoven, por exemplo, compunha trechos inteiros de sinfonias durante suas caminhadas pelos bosques. Steve Jobs era conhecido por conduzir reuniões importantes enquanto andava com colegas. E você? Qual projeto poderia destravar se desse 20 minutos de caminhada atenta? Não se trata de mágica, mas de fisiologia e filosofia juntas. O movimento físico reduz a tensão, libera hormônios ligados ao bem-estar e abre espaço para a criatividade. A filosofia, por sua vez, lembra que clareza vem do distanciamento. Como dizia Marco Aurélio, a mente livre de perturbações encontra seu próprio caminho. Caminhar é justamente criar esse espaço livre. Agora pense em uma decisão que você tem adiado. Pode ser algo grande, como mudar de emprego, ou algo pequeno, como iniciar um novo hábito. O que aconteceria se você desse a si mesmo a chance de refletir sobre isso em movimento, em vez de apenas ruminá-lo imóvel? E aqui vai um desafio. Experimente usar a próxima caminhada como laboratório criativo. Leve um caderno pequeno ou use notas de voz. Deixe que ideias surjam sem julgamento. Talvez não resolva tudo de imediato, mas você ficará surpreso com a quantidade de percepções que aparecem quando o corpo está ocupado e a mente relaxada. Decisões e criatividade têm um ponto em comum. Ambas precisam de espaço para respirar. Caminhar é o ar fresco que desbloqueia tanto a clareza quanto a inspiração. Então eu pergunto a você, qual é a decisão ou projeto que merece um passeio hoje? Quem sabe a resposta não esteja a apenas alguns passos de distância. Às vezes pensamos que só grandes atos mudam o mundo. Mas, e se a verdadeira transformação começasse em pequenos gestos repetidos todos os dias? Caminhar pode ser mais do que uma prática para clarear a mente, pode se tornar um exercício ético, uma forma silenciosa de melhorar o lugar por onde passamos. Pense no seguinte: você está andando e vê uma garrafa plástica jogada no chão. A maioria das pessoas passa direto. Talvez até reclame mentalmente da falta de consciência alheia, mas se você abaixa, pega e joga no lixo, algo muda. O ambiente melhora um pouco e principalmente você se torna alguém que faz a diferença. Marco Aurélio dizia: lembre-se, também se comete injustiça pela omissão. Ou seja, ignorar o problema é colaborar para que ele continue existindo. Muitos caminham apenas para aliviar a ansiedade. Mas alguns, como o escritor Davi Sedaris, levaram isso a outro nível. Durante suas caminhadas diárias, ele recolhe lixo em grandes quantidades, a ponto de receber prêmios por isso. Ele não resolveu a crise ambiental, mas simbolicamente mostrou que cada um pode escolher ser parte da solução ou do problema. E aqui surge uma pergunta para você. No seu próximo passeio, você será apenas espectador ou agente de mudança? Existe uma parábola famosa sobre um menino que caminhava pela praia, onde milhares de estrelas do mar haviam sido arrastadas pela maré. Ele começou a devolvê-las ao mar uma a uma. Alguém lhe disse: isso não faz diferença, são muitas. O garoto respondeu: para esta aqui fez diferença. Assim são nossas microações. Não salvam o mundo inteiro, mas salvam algo ou alguém. Que tal adotar o desafio dos 3 itens? Toda vez que caminhar, comprometa-se a recolher pelo menos 3 pedaços de lixo. É simples, rápido e simbólico. Se cada pessoa que assistisse a este vídeo fizesse isso, milhares de pequenos pontos do planeta ficariam melhores em questão de dias.
E há outro impacto silencioso: sua própria identidade. Você deixa de ser o que reclama e passa a ser o que age. Esse é o verdadeiro treino ético. Caminhar nesse sentido não é apenas um exercício para o corpo ou para a mente, mas também para o caráter. Então, da próxima vez que você sair, olhe ao redor. Há algo que você pode melhorar no caminho de hoje? Um lixo a recolher, uma planta a regar, uma palavra gentil a oferecer? Cada passo pode carregar um gesto de cuidado, e esse cuidado, mesmo pequeno, cria ondas invisíveis de transformação. Até aqui vimos a caminhada como filosofia, ciência, criatividade e até ética. Mas como transformar tudo isso em rotina? Afinal, de nada adianta se inspirar e amanhã voltar ao velho padrão de pressa e imobilidade. O segredo está em criar gatilhos simples e regras pessoais que tornam o ato de caminhar automático, quase inevitável. Uma das melhores regras vem de uma frase curta: se posso caminhar, eu caminho. Precisa ir até a padaria a 2 quadras? Caminhe. Vai atender uma ligação longa? Caminhe. O estacionamento tem vaga perto da entrada? Prefira parar mais longe e ganhar alguns minutos de passos extras. São escolhas pequenas que, somadas, criam um estilo de vida ativo. Outro ponto essencial é a higiene digital. De que adianta sair para caminhar se você passa todo o trajeto olhando para notificações? Caminhar não é só movimento físico, é espaço mental. Experimente deixar o celular em casa ou, se não for possível, colocá-lo em modo avião. Caminhe com você mesmo. Escute os sons, observe as ruas, sinta o corpo em ritmo. Essa presença é o que faz da caminhada uma prática filosófica, não apenas um exercício. E aqui vai uma sugestão prática para estruturar seu hábito. 10 minutos. Reset mental. Ideal para quebrar ciclos de ansiedade no meio do dia. 30 minutos. Clareza e energia. Perfeito para pensar em projetos, revisar ideias ou conversar com alguém. 60 minutos ou mais. Mergulho profundo. Espaço para criatividade, contemplação ou decisões maiores. Você pode começar pequeno. O mais importante não é a duração, mas a regularidade. O filósofo William James dizia que nossa vida é a soma de nossos hábitos. Então pergunto, que vida você quer construir? Uma vida de pressa e distração ou uma vida de movimento e presença? Outro truque poderoso é criar rituais de fechamento. Ao final da caminhada, registre 3 coisas: uma ideia que surgiu, uma decisão que tomou e uma gratidão que percebeu. Esse pequeno gesto consolida a prática, reforça sua utilidade e deixa uma memória positiva que incentiva a repetição. E lembre-se, nem sempre será fácil. Vai chover, vai faltar tempo, vai bater preguiça. Mas é justamente nesses dias que a disciplina conta mais. Como dizia Epicteto, nenhuma grande coisa é criada de repente. O hábito nasce do esforço diário até que se torna parte natural de quem você é. Então eu te pergunto, qual será o seu gatilho diário? O que vai fazer você calçar os sapatos e sair, mesmo quando a rotina apertar? Pense nisso agora, porque é dessa decisão que nasce a transformação. Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade, o que fizemos até aqui foi apenas abrir uma porta. Caminhar é tão simples que muita gente subestima seu poder. Mas vimos juntos que, passo a passo, essa prática conecta filosofia, ciência, criatividade, relacionamentos e até ética. É como se cada caminhada fosse um fio invisível que nos liga a Marco Aurélio, a Aristóteles, a Kierkegaard, a Nietzsche e também a você, no seu cotidiano. Agora pense, qual foi a última vez que você voltou para casa de uma caminhada e se arrependeu? Provavelmente nunca, porque não existe arrependimento em colocar o corpo em movimento. O pior que pode acontecer é você ter visto o pôr do sol, ouvido os pássaros, respirado um ar diferente. E o melhor que pode acontecer? Talvez a solução para aquele problema que parecia impossível. O mundo moderno quer nos convencer de que precisamos de aplicativos, fórmulas e técnicas sofisticadas para melhorar de vida. Mas os maiores filósofos da história já sabiam. Caminhar é uma ferramenta ao alcance de todos.
e não custa nada além de um pouco de disposição. Então, eu te deixo um desafio. Ainda hoje, escolha um momento para caminhar. Pode ser sozinho, refletindo sobre algo importante. Pode ser com alguém para destravar uma conversa difícil. Pode ser com um propósito ético, recolhendo 3 itens de lixo. Mas não deixe este vídeo terminar em teoria. Coloque em prática e depois volte aqui. Quero que você compartilhe nos comentários como foi a sua experiência. Que problema você levou para a caminhada? Que ideia surgiu? Que detalhe da vida você notou que antes passava despercebido? Sua história pode inspirar outras pessoas a darem também seus primeiros passos. Se essa mensagem fez sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aqui nós falamos de filosofia aplicada à vida real, de hábitos que transformam não só a mente, mas também o caráter. E eu garanto, esse é só o começo. Nos próximos vídeos vamos explorar outras práticas que podem ser tão revolucionárias quanto caminhar. No fim das contas, lembre-se, não há problema que piore depois de uma caminhada. E talvez, apenas talvez, o próximo passo que você der seja o início da sua melhor transformação.